nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzão TV. O Bandeira de Melo, ele foi no podcast do Charla Podcast, e ele falou ali, dentre vários outros assuntos, sobre o estádio do Flamengo no gasômetro. E ele disse que ele acha inviável o Flamengo construir um estádio ali no gasômetro. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma comentada sobre o que ele falou. Vamos lá. Você precisa, né? O Maracanã hoje é um equipamento eletrointensivo. Você pode fazer uma intervenção aí de eficiência energética lá no estádio e tal, para diminuir o custo operacional. Mas para isso você precisa da concessão. Tá? Então essa seria, né? Se o Flamengo fosse o concessionário do Maracanã no longo prazo, eu acho que nós teríamos resolvido o nosso problema de estádio. Mas você tem sempre que estar com aquela opção, né? Para tudo na vida você tem que ter um plano B. Né? Então vamos dizer que alguém, o governo do estado, sei lá, ou quem seja quem for. Assim, galera, eu acho que não adianta só apenas a concessão do estádio. Porque a concessão, ela não te dá a autoridade plena ali sobre o estádio, de você mandar no estádio. Senão iria continuar acontecendo como aconteceu aí uns jogos atrás aí, né? Que é Flamengo e Fluminense, que são ali os mandantes, ali os responsáveis pelo estádio. Mas aí acontece que Botafogo, principalmente o Vasco, também tem direito de chegar ali e querer bagunçar a parada toda, entendeu? Então, apenas a concessão não ia adiantar muita coisa. Então, eu acho que isso não é uma boa opção pro Flamengo. Diga, não, esquece, o Flamengo nunca vai ter o Maracanã. Nunca vai ter. Pode jogar aqui de vez em quando e tal coisa, mas nunca vai ter. Se o Estado não vender o Maracanã pro Flamengo, não adianta ter concessão. É a mesma coisa que nada. Aí, nesse caso, eu acho que o Flamengo teria, sim, que partir para um estádio próprio. Pode até jogar no Maracanã de vez em quando, mas teria que partir para um estádio próprio, o que é perfeitamente viável, né? Mas requer um planejamento, né? Requer você se associar com parceiros, requer selecionar um terreno em que você possa construir um estádio. E aí, no caso, já que é para ter um estádio próprio... Você acha que é do gasômetro? Impossível. Que tem falado, é impossível? Eu acho que é impossível, porque ali o potencial construtivo é para prédios de 50, 60 andares, é muito caro. Acho até que tem problemas de... Solo. Não, talvez também, né? Mas não é assim a melhor localização, embora seja próximo da Zona Sul, em termos de proximidade, eu acho. Mas eu acho que não é eu já tive, inclusive, conversando com o prefeito, com o governador sobre isso. Eu acho que é muito difícil, tá? Eu acho que é praticamente impossível sonhar com isso. E... Assim, eu acho que essa história aí que estão arrumando de terreno no gasômetro é mais uma manobra, não vou chegar nem a falar manobra, mas é mais tipo uma falácia assim, política, entendeu? Pra que isso gera retorno tanto pro Landim, isso é bom tanto pro Landim, que fica aquele assunto ali, o Landim vai construir o estádio, não sei o que lá, e também bom pros prefeitos ali, o prefeito do Rio, o governador, também coloca o nome deles ali, entendeu? Mas eu acho que, de fato, para acontecer mesmo esse terreno no gasômetro, eu acho que não vai rolar muito também, não. Mas aí acho difícil. Eu imagino, se você vai ter um estádio próprio, você vai ter que fazer um estádio do tamanho possível, né? Mas mais próximo do tamanho da torcida do Flamengo. Então, concorda com os números de que a gente já conversou sobre 100 mil estádio para 100 mil? 150 para cima, eu acho que você precisa. 150 porque hoje em dia, mil o Maracanã cabia 150, 200 mil pessoas. Nos anos 60, quando a população do Rio de Janeiro era de 3 milhões de pessoas. Hoje você tem uma população de 7, 8 milhões e tal, né? Aí se contar Grande Rio, Baixada, e tal coisa, é muito mais do que isso. Além dos deslocamentos, né? Pois é. Então eu acho que você vai precisar ter um estádio maior. Mas aí eu acho que deveria ser um estádio
arquibancada de concreto, né? Como era antigamente, como é o estádio Monumental lá de, Eu penso de nisso Lima. também. Aí sim. Né? Cara, Aí, eu tive recentemente no Morumbi agora, né? sim. Você vê um estádio ali raiz, vamos dizer assim, com algumas modernidades. Botaram cadeira que E não que tinha. tem uma coisa que botaram você cadeira, mas você num estádio do Flamengo, assim, para 150, 200 mil pessoas, você não precisa ter cadeira. Quer dizer, você pode ter um setor, né, em que Setores, você tem né? um setor com mais luxuoso, inclusive, com mais acesso, inclusive para pensando assim, né, em pessoas com problemas de deficiência, de mobilidade, né, e para quem quiser pagar mais também, você tem ali 40 mil lugares assim de luxo VIPs, e tal. E o resto, aquela velha arquibancada de concreto mesmo, se possível geral, né? Que Então, é pra caber... conceber o estádio assim, eu reviver o... Galera, assim, pra caber ali de 100 mil pessoas pra cima, pra se construir um estádio, assim, de forma muito tecnológica, cheio de poltrona, de tudo, é uma coisa ali que eu acho que seria muito custoso, entendeu? E levaria muito tempo ali pro Flamengo conseguir fazer. Então eu acho muito mais viável mesmo o que eu concordo com Bandeira de Melo, de Melo, né? Porque, assim, botando uma geralzona ali, iria caber muito mais torcedores, entendeu? Ali na arquibancada. E fora que já é meio que uma tradição, né, do Flamengo ser aquele povo mais, aquele time mais popular, tudo. Apesar de o pessoal do São Paulo agora meter essa, né, de que é o time mais popular. Mas enfim, eu acho que seria uma boa ideia mesmo, botar uma geralzona ali sem poltrona, além também de que ficaria mais barato, né, o preço dos ingressos ali, numa geralzona ali. Cara, eu acho que seria muito, muito agregador, entendeu, pro Flamengo isso. Né, o velho, parecia até com o velho Maracanã, mas aí eles vão dizer, não, mas Você acha que é mais próximo do Monumental de Nunes do que de uma nova arena, por exemplo? Esse que deveria ser o desenho, eu acho mais próximo do velho Maracanã, mais próximo do... Como é que é o nome daquele estádio lá da Califórnia, né? Onde o Super Bowl, Não, o Rose Bowl. Rose Bowl. Onde foi a final da Copa? Foi o Rose ou o Orange? Foi o Rose Bowl. Rose Bowl, final da Copa. Pois é, que ali é uma arquibancada, é um estádio de quase 100 mil pessoas também. Só botar uma marquise, né, presidente? Que o sol tá na lata. Não, mas a gente bota uma marquise, né? No Maracanã tinha marquise. Tinha, né? Não cabia todo mundo na marquise. E era tombado. O pessoal se espremia ali. Era tombada a marquise. Mas aí eu acho que podia, né? Pô, galera, eu não cheguei a pegar, eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas eu não cheguei a pegar essa fase da geralzão, né, não, do Maracanã, infelizmente. Aí vamos dizer que aí a FIFA diz, não, arquibancada de concreto não pode. Tá fora do padrão FIFA, dane-se. Né? Aí quando tiver jogo com padrão FIFA, final da Libertadores, a gente vai jogar no Maracanã. Né? Se não tiver jeito, mas eu acho que, né, porque não teve final da Libertadores no Monumental lá de Lima, né? E a arquibancada não é de concreto. Eu não fui lá, mas pelo que vi na imagem, então, isso a gente resolve. Mas e hoje você pode botar também. Lá na Europa, o estádio que é o estádio mais próximo, que pode ser de algo popular lá na Europa, é o estádio do Borussia. Todo mundo fala. Que tem um setor de 40 mil lugares que é bem popular, né? Torcida e tal. Quando é jogo de Champions, bota cadeira. Quando é jogo de Bundesliga, tira a cadeira. Seria uma ótima tática mesmo. Por mim, eu já tô acostumado já, apesar de já estar bem mais velho, de sentar naquela arquibancada de concreto. Daquela época de vez em quando levava aquela almofadinha com o escudo do Flamengo. Eu devo ter uma ali lá em casa ainda, eu guardo pra quando isso acontecer de novo. Eu frequentava essa época de Maracanã. Bandeira é raiz, né? Bandeira é raiz. Tinha que fazer almofadinha, um ventiladorzinho, que aquele concreto ficava embrasado, pra fritar um ovo naquele concreto. Mas curtia e comemorava, assim. Mas eu entendo. Mas foi bom que você falou, presidente. Porque tá todo mundo agora num processo, isso a gente vai ter que passar a debater. Porque, por exemplo, o que aconteceu no primeiro momento com a Copa? O Brasil teve arenas em profusão, arenas e tudo mais e tal. Agora tá num processo oposto. Eu estive em São Paulo agora, tem lá o Corinthians tem uma arena moderníssima, o Palmeiras...
E aí o São Paulo se orgulha de ter o estádio raiz, que até outro tempo era o estádio mais moderno. Agora mas sabe que isso é discurso, né? Isso é discurso. Mas sabe que no Morumbi já coube 120 também, isso aí. Sim. E muito exaltado. Já foi aclamada. O Morumbi já foi criticado por ter ficado pra trás dos outros. Sim. Em um momento ali. Então, mas o momento hoje agora é de observar. É isso. Por exemplo, o presidente falou do Monumental de Nunes. Sim. A imprensa também. Eu digo o de Lima, né? Você falou do de Lima. O de Lima, onde nós ganhamos lá. O do River tem sido muito exaltado por isso. Olha só o que eles abriram, eles criaram um setor popular embaixo, né? É o maior estádio e é um estádio mais raiz do que a arena, né? Então acho que está nesse momento de discutir, essas arenas são a cara, né, do futebol brasileiro. Tem que ser assim ou não, né? Importante que o Bandeira disse, a sua pergunta, que a gente às vezes fica nas discussões aqui no Charla, em outras emissoras, em outros debates, e fica muito num achismo, assim, na música assim, eu queria o ingresso popular. E eu sou um aqui que você sabe. Você falei, cara, se o Flamengo fosse dono, beleza. Aí você, mas será que tem que ser dono? Foi importante você falar, porque assim, não basta só querer. Eu quero um estádio popular, cobra R$10 aí e vamos lá. Não é assim. Mesmo se fosse dono do estádio, aí dono do estádio, você criaria um setor pra isso. Sem cadeira. Hoje em dia você não pode fazer nada sem planejamento, né? E num caso desses, né, como eu falei, né, antigamente o Maracanã cabia 200 mil pessoas e no Rio tinha 3 milhões. Exatamente. Né? Era uma época em que eu sou tão velho, gente, que eu cheguei a pegar a época que quem tinha dinheiro tinha televisão em casa e via o jogo. Quem não tinha que ir pro Maracanã. Né? E hoje em dia é o contrário, né? Só quem tem dinheiro que vai ao Maracanã. Porque praticamente cabia boa parte da população do Rio que gostava de futebol, cabia no Maracanã. Né? Hoje em dia, né, não cabe mais, a população cresceu, vem gente de fora do Rio, ainda bem que vem gente de fora do Rio, né? Tem muito rubro-negro, né, fora do Rio, que aliás estão sendo desrespeitados, mas esse é outro assunto, né? Mas não dá mais para você pensar em ter um estádio, né, em que caiba uma proporção da torcida do Flamengo que cabia lá nos anos 60. Senão você vai ter que ter um estádio para 1 milhão de pessoas. Né? Exatamente. Né? E aí eu não sei se já... É demais, né? Antes do Cantarelli passar para a próxima aqui, só para deixar claro, se o senhor vai lembrar disso. 1 milhão de pessoas no estádio Meu Deus do céu, um coliseu. A sua gestão, logo no início, quando vem o título da Copa do Brasil, naquela final... Teve aquela polêmica da Cidinha Campos, que eu achei totalmente rubro-negra, Cidinha Campos. Ela estava diante dela, ela era presidente era Secretaria de Defesa do Consumidor. E o segundo dela era um personagem aí da política do Flamengo também, que mandou me prender lá na Gávea. Isso. Né, mas não me achou. Tinha um funcionário. Levou o Bernardo Ascioli, que era o diretor jurídico, né? Por questões de valor do ingresso do jogo que realmente estava muito caro mesmo, mas nós estávamos em 2013, se a gente não tem aquela renda da final, a gente não pagava o 13º, simplesmente. Sim. Né? Então muita gente veio reclamar e falou, eu entendo, compreendo, né? Você tem razão, tá muito caro mesmo, mas a gente precisa desesperadamente dessa grana. É lógico, e era uma final. E eu lembro que nessa final, o Flamengo anuncia que é a primeira vez que o Flamengo tem, aí acho que conseguiu essa métrica pelo sócio-torcedor. Um representante de cada estado da nação. Você estava a torcida do Flamengo estava bem representada por gente do Brasil inteiro, dentro do estádio e tudo mais. Eu nem lembro disso naquela partida, não, mas o Flamengo, gente, é o clube mais popular de 24 das 27 unidades da federação. Onde você anda aí tem rubro-negro, tem, né, agora que eu trabalho em Brasília boa parte da semana, a proporção de rubro-negro lá em Brasília é uma coisa fantástica. Sim. Lá tem mais rubro-negro do que todas as outras torcidas do Rio, de São Paulo, de Minas, de Brasília, todos juntos, né? Lá em Brasília tem muito rubro-negro. É isso, nação. Esse foi o vídeo. Assim, eu acho que o Flamengo tinha que tentar, assim, o estádio, nesse modelo de botar ali uma geralzona, né? Sem muito luxo ali de poltrona, essas coisas, até porque isso deixaria mais barato o ingresso pro Flamengo, que é uma coisa que no Maracanã, às vezes é um absurdo, né? A gente tem ingressos de o mais barato ali ser 200, 300 reais pra cima.
Então, assim, isso acaba afastando um pouco ali o verdadeiro público do Flamengo, né? Que é a pessoa ali mais popular, mais de baixa renda, que geralmente é a maioria, né? A maioria dos torcedores do Flamengo. Então, eu acho que isso daria viabilidade, entendeu? Para a diretoria conseguir baixar ali o ingresso e dar mais acesso à população. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Valeu!